Olá, tudo bem, pessoal? Nessa aula, a gente vai aprender como faz a base quadrada. Então, para cestos, para bolsas, tudo que precisa de uma base quadrada, a gente vai estar aprendendo hoje, tá bom? Então, a gente vai começar com um modelo pequeno, porém, se você quiser fazer um modelo grande, é só você aumentar o seu número de correntinhas, tá? Eu vou começar fazendo com 8 correntinhas, mas se você precisar de uma base grande, você pode fazer com 20, 30 correntinhas, tá bom? No tamanho que você quiser, daí é só fazer a medição. Mas esse exemplo de miniatura serve para o exemplo normal ou maior também, do tamanho que você quiser, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Pula a primeira correntinha e já vai para a segunda. E faz o ponto baixo. Agora, a gente vai fazendo ponto baixo por todas as correntinhas, tá? Pega lá, coloca essa agulha, pega o fio lá atrás, puxa e fecha. Pontinho baixo, que a gente já aprendeu, né? Então, a gente vai fazer por toda a carreira esses pontinhos baixos, tá bom? Pode fazer com bastante calma, bem sossegado. Pra ficar bem retinho. Lembra sempre de dar a mesma altura, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já deu 8, ó. Né? Deu 8, agora você vai fazer 1, 2 correntinhas. Fez 2 correntinhas, você vira o seu trabalho. Você não vai colocar no primeiro espaço, você vai colocar no segundo, tá? E é do lado, tá? Na lateral, não é dentro, não é no meio, é na lateral. Então, você pula a primeira lateral e vai para a segunda lateral e faz um ponto baixo. A gente vai fazer até a gente ver a forma dela quadradinha certinha, tá bom? Então, vamos ir fazendo. Vai preenchendo com ponto baixo lateral, sempre dos lados, não no meio, mas sempre do lado, ok? Com pontos baixos essa base. Dá pra fazer com ponto alto, com meio ponto também, tá? Mas eu prefiro fazer com ponto baixo, porque ela fica mais firme, sabe? O ponto baixo, ele fica um pouco mais firminho. Esse fio é um fio de poliéster, ele é bem macio, bem molinho, tá? O ideal para vocês fazerem uma base de cesto é fazer com fio mais durinho de algodão, tá? Esse é só um exemplo mesmo. Aqui, vocês vão subir 2 correntinhas, vão virar o seu trabalho. Não vai colocar no primeiro, vai colocar no segundo e vai fechar com ponto baixo. E aqui você vai fazer ponto baixo por toda a sua carreira. Aqui você vê onde que tá o pontinho, né? Tá bem aqui, ó, tá meio escondidinho, mas tá bem aqui. Então, você vai colocar a sua agulha e vai fazer o ponto baixo aqui. Fez o ponto baixo. Agora, você faz 2 correntinhas e vira seu trabalho. Não vai colocar no primeiro, vai colocar no segundo, vai fechar com ponto baixo e vai preencher a carreira inteira com pontos baixos laterais, não no centro, lateral, ok? Chegou aqui, coloca a sua agulha aqui nesse pontinho no meio e fecha. Fechou? 1, 2 correntinhas, vira, não no primeiro ponto lateral, no segundo, e fecha com ponto baixo. E continua fazendo a carreira inteira com pontos baixos laterais, ok? Aqui, você vai colocar aqui dentro dessa bolinha, pra ficar bem retinho, ó, tá? Quando você vê que tá assim, ó, por exemplo, você não consegue ver direito onde que tá, você vai fazer sempre aqui, ó, nessa bordinha aqui. Então, você vai colocar a sua laçada e vai fechar, ó, fica retinho. E faz 2 correntinhas, desculpa. Aqui, a gente vai pular o primeiro ponto, vai pro segundo e vai fazer ponto baixo. E continua fazendo ponto baixo por toda essa carreira. Gente, esse daqui é muito bom vocês fazerem desse tamanhinho pra vocês ir treinando, tá bom? Esse aqui é muito bom pra treino.
Depois, vocês começam a fazer maior, com mais correntinhas, tá? Então, começa com 8, depois vai... E a gente fez o fechamento e vai faz essa carreira, faz 2 correntinhas e vira. Pula o primeiro ponto, faz no próximo e vai fazendo um ponto baixo por toda a carreira. Até chegar aqui, chegou aqui, faz nessa laçadinha aqui, ó. Chegou aqui, você vai fazer nesse fiozinho aqui, ó, nessa laçadinha aqui, puxa e fecha, fica bem retinho. Tá, então aqui a gente já tem uma base quadradinha. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai preencher com pontos baixos nas laterais, tá bom? Então, aqui, para ficar um melhor trabalho, a gente vai fechar, vai fazer o acabamento, né? Vai fechar ela e vai começar já nas laterais. Então, aqui a gente vai pegar a tesoura, vai cortar, vai pegar esse fio e vai puxar ele assim, igual eu acabei de puxar, tá? Puxou tudo, ficou assim, né? Então, agora você vai pegar esse fio e vai entrar por aqui, por dentro, ó. Passa a sua agulha por dentro desses fiozinhos, desses pontos, na verdade, pra esconder esse fio e deixar ele bem presinho. Então, puxa ele todo. E aqui, agora, você vai começar a prender ele por baixo dos pontos, ó. Tudo esses Vzinhos aqui, você enfia a agulha por baixo, coloca a agulha por baixo e pega esse fio e puxa, tá? Todos esses Vzinhos aqui, você pega o fio e puxa ele, ó. Tem mais aqui, ó. Então, pega esses Vzinhos aqui, coloca a agulha por baixo, pega seu fio. Opa. Bom, às vezes é melhor fazer com aquela agulha. Às vezes ele não vem tudo. Puxou. Aqui você pode cortar um pouco já, não corta tudo pra você ver onde tá o fio, pra depois a gente cortar certinho e colocar com a cola, tá? Aqui dá pra você cortar um pouco já também, pra não atrapalhar tanto, depois a gente faz o acabamento, tá? Então, fez isso daqui, o que que a gente vai fazer agora com essa base? Agora, a gente vai fazer o acabamento dela em volta, tá? A gente não vai fazer subida na próxima aula, mas a gente tem que fazer o acabamento dela, porque ela tá toda, né, tortinha. Então, pra ela ficar mais retinha, o que que a gente faz? A gente vai fazer, ó, tá vendo essas partes aqui? A gente vai fazer esse acabamento dela, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar ela com pontos baixos, tá bom? Nas laterais também. Então, aqui, vamos pegar mais no meio pra ficar mais fácil. Aqui, nesses pontos que tem essas correntinhas, esses, né? Esses pontinhos, a gente vai fazendo assim, tá? Preenchendo eles. Então, por exemplo, aqui, tá? A gente vai pegar a correntinha, vai pegar o fio, vai fazer uma correntinha, ok? E no próximo aqui, tá? A gente vai fazer um ponto baixo, ó. Tá? No próximo aqui também, ó, tá vendo? A gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, aqui tá meio ruim de ver, ó, mas aqui tem os pontinhos no meio, ó, só você dar uma abridinha que você vê. Aqui você vai ver e vai vir fechar com ponto baixo. Então, tá, daí chegando aqui no finalzinho, você não vai colocar aqui dentro, você vai colocar, tipo, no meio da correntinha, tá vendo? Que é uma correntinha aqui, então você vai colocar no meio, ó, essas duas alcinhas, a de cima e a de trás, no meio da correntinha, não dentro dela, não aqui, é no meio, tá bom? Porque senão fica muito solto se fazer dentro dela, então tem que ser no meio aqui, tá? Faz um ponto baixo, tá? Faz uma correntinha e faz outro ponto baixo no mesmo ponto, tá? E fica assim, ó. Ok? E daí, aqui você vai preencher com ponto baixo, aonde já tem os pontos baixos mesmo, ó. Tá vendo o ponto baixo aqui? Então, você só vai preenchendo, ó. Tá vendo? Só vai colocando dentro já, onde já tem os pontinhos, ó. Não é no meio, é em cima, nesse redondinho aqui. Então, você vai pegar e vai fazer com ponto baixo, ó, em cima, tá? Bem aqui. Não é no meio, é em cima. Vai fazendo? Em cima de cada pontinho desse, você coloca um ponto.
Aqui nessa viradinha, você faz um ponto baixo também. Você vai fazer uma correntinha, não esquece dessa correntinha aqui, tá? Faz essa correntinha e faz um ponto baixo no mesmo ponto. Tá? E agora, você continua fazendo ponto baixo aqui, ó. Tá vendo nessa bolinha que tem aqui, ó? Tem um ponto aqui embaixo. Então, no meio dele, você faz... Em cima dele, na verdade, não é no meio. Em cima dele, você faz um ponto baixo. Aqui, ó, tem outro ponto. Então, aqui você vai fazer ponto baixo. Nesses espaçamentos dos pontos que você vai fazer nos seus pontos baixos, tá bom? Essas laterais ficam um pouquinho diferente, né, pra ver, assim, mas ela também dá certo, ó. Então, tá vendo que tem esse, tipo, uma linha aqui no meio? Então, nessa linha, nessa divisória aqui do canto, ó, aqui você faz um ponto baixo. Aqui, ó, tá? No próximo ponto, ó, tá vendo que tem, tipo, um formado desses pontos aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo. Aqui na linha, de novo, só você dá uma olhadinha no desenho, ó, tem uma linhazinha no meio. Você vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo, essa linha, tá? Cantinho. Aqui, ó, o desenho, tá vendo esses desenhos, essas bolinhas assim, ó? Você vai fazer um ponto baixo nesse desenho, só que no cantinho, sempre no cantinho aqui, ó. Tá? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, então aqui a gente chegou no final, né? Aqui, pra ficar bem certinho, em vez de a gente colocar no meio aqui, ó, esse redondinho, embaixo, no caso, do ponto, né? A gente vai colocar dentro dele, tá? Dentro dessa bolinha aqui, que é um pontinho, tá bom? Então, você vai colocar e vai fazer seu ponto baixo aqui. Não é aqui embaixo, tá, gente? Não é aqui embaixo. Vai ser no meinho mesmo, tá? Então, você vai pegar esse meinho desse pontinho aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Fez ponto baixo, faz uma correntinha e faz outro ponto baixo, tá? E aqui você vai preenchendo com pontos baixos, dentro daí dos pontos baixos, tá bom? Ó, dentro, não é nas laterais aqui mais, aqui é dentro, tá? Então, 1, 2, esse é o ponto baixo centrado já, tá bom? Por que que desse lado eu tenho que fazer dentro e desse lado eu fiz em cima? Porque esse lado era o começo da nossa correntinha, então não teria como fazer dentro mesmo, tá bom? É o começo. Esse aqui é o final. Então, a gente continua fazendo ponto baixo centrado, ponto baixo dentro da correntinha, tá bom? E continua fazendo, preenchendo todos eles. Ó, ponto baixo dentro do ponto. Você vai pegar bem no meinho, ó, tá vendo o meinho aqui? Então, você vai pegar bem no meinho, ó, tá vendo o meinho aqui, né? Você vai pegar e vai puxar, ó, e vai fazer o seu ponto baixo. Chegou aqui, você vai fazer tá vendo esse carocinho, esse pontinho aqui? Você vai fazer aqui dentro um ponto baixo, vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo dentro do mesmo ponto. E aqui você só vai preencher, ó, ponto baixo. E agora, você já chegou aonde você começou. Então, agora você vai fazer o acabamento, ó. Você vai colocar sua agulha aqui, tá? Debaixo dessa correntinha, tá vendo a correntinha aqui em cima, ó? Então, tem a correntinha aqui em cima, então você vai pegar sua agulha e vai colocar ela por baixo, assim, ó, tá? Vai pegar seu fio, sua laçada que tava aqui, ó, nesse ponto, tá? E vai passar pra agulha. E a agulha vai puxar pra trás. Coloque seu dedo lá pra não escapar. Puxa um pouquinho desse fio, dá uma ajeitadinha no trabalho. E aqui você já corta, ó. Corta. E agora você vai puxar esse fio, puxa ele e vai vir com ele assim, ó, tá? Só que você vai entrar pra dentro dessa correntinha, tá vendo? Não das duas, só de um lado, ó, tá? Então, só desse lado você vai puxar o seu fio pra dentro. Puxou o fio pra dentro? Agora, você vai puxar ele aqui pra trás, ó. Tá
vendo que ele ficou, não dá pra ver? Tipo, continua as mesmas correntinhas e não dá pra ver onde que a gente fez o fechamento. Então, agora, você vai puxar esse fio pra dentro dos pontos, ó. Vai escondendo ele, tá? Pega os seus pontos que você tem aí por baixo e vai colocando ele por dentro. Ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo os vezinhos que a gente tem? Então, a gente coloca a nossa agulha por baixo desses vezinhos, por exemplo, aqui, ó. Né? Outro vezinho. Eu passo minha agulha por baixo desse fio e pego ele aqui e puxo pra cá, viu? Aí fica assim. E fica assim sua base quadrada, tá? Eu fiz com os pontos um pouco mais abertos, você pode fazer com pontinhos mais fechados, depende muito do seu ponto, mas a base em si, ela vai ficar assim, tá? Então, tá vendo que ela fica com os cantinhos quadradinhos mesmo, com as quininhas, né? Então, fica bem quadradinho mesmo, tá? Então, agora a gente só vai fazer o arremate, que no caso você já colocou seus fios por baixo do ponto, você corta, tá? Então, aqui a gente vai cortar. E você vai estar passando um pinguinho de cola em cada pontinho desses fios aqui, ó. Passa um pinguinho de cola e cola, tá bom? Até a próxima aula vai ser de subida dessa base, tá bom? Então, esqueça só a base, a próxima aula vai ser de subida dessa base, ok? Então, pratiquem bastante essa basezinha, acertem os pontinhos dela, tá bom? Pratiquem aí com 8 pontinhos, se vocês quiserem se arriscar, tá fazendo mais pontos, então fica a critério de vocês, tá bom? Até a próxima aula.